Olá, meus nobres amigos inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Tio Spook aqui para mais um bate-papo semanal e hoje é um assunto muito complicado. Recebi aqui uma pergunta interessante do Sr. Mr. Salomão Nadiunson. Acho que é isso. Olá, tio Spook, sou grande fã, mas me surgiu uma dúvida. Sempre tive grande admiração por guerra, militarismo e tal. Será que isso pode ser vestígio de uma vida passada como um guerreiro ou até mesmo um soldado, por mais que pareça estranho? E o que vocês acham? Isso mesmo, meus caros amigos, sejam bem-vindos a mais um bate-papo semanal, onde eu tirei essa pergunta do Respondendo a los Scribes, que é a nossa queridíssima playlist de segunda-feira, e eu trouxe para um bate-papo para a gente conversar sobre isso, e que é uma pergunta muito, muito delicada, uma vez que não diria muitas religiões, mas existem algumas crenças que partem do princípio de que coisas da sua vida passada podem ser justificativas para atos futuros. Isso é ruim. Mas vamos entender por partes. É exatamente como diria, vocês sabem quem. A questão é a seguinte: será que minhas vontades hoje elas podem ser um acúmulo de vontades de vidas passadas? As lembranças de lugares que eu vivi em vidas passadas, será que repercutem em vontade de estar em certos lugares hoje? Será que as minhas atitudes e meus comportamentos vistos dentro de uma sociedade diferente da sociedade que eu vivia em vidas passadas, será que elas podem ser aplicadas ou não? Ou será que elas são manifestadas ou não? É uma pergunta deveras delicada. A primeira coisa, as pessoas têm que acreditar num princípio de reencarnação. Não reencarnação sobre a ótica de espíritas, esqueçam isso. Mas a reencarnação sobre uma ótica do povo oriental. Uma ótica que realmente nos traz um princípio da constante de consciência. Ou seja, esqueçam o conceito de alma e de espírito, mas vamos entender o ser humano como uma consciência. Parta do princípio de que você é um acúmulo de pensamentos, de vontades, de desejos, de decisões, que parte de uma avaliação da consciência do indivíduo. Quero, não quero, sou, não sou, aceito, não aceito. Você interpreta tudo aquilo que é colocado a você. Você acumula consciência, você acumula vontades de ir e vir, de ser e estar. Isso reflete na sua consciência, obviamente, sensorial, ou seja, os 5 estágios principais da sua consciência, que seria olfato, paladar, visão, audição. Você também tem uma consciência de interpretação dos fatos, ou seja, a minha língua sente o gosto de doce, significa que me remete a um doce que eu comi ontem, ou me remeteu a um doce, a lembrança de um doce que eu comi numa viagem, ou seja, você estipula padrões, cria padrões de impressões ao longo de toda a sua vida de registros que ficam em uma consciência interpretativa mediante as percepções e o contato com o mundo ao seu redor. Depois disso, nós temos outras elevações da consciência até chegar à consciência que passa de uma pessoa para outra pessoa, de uma pessoa para outra pessoa. O seu corpo ele é somente um invólucro físico, mediante uma conclusão de uma estrutura familiar na qual papai e mamãe se relacionam, nascem uma criança, essa criança precisa existir. A consciência, então, sua faz com que essa criança gere um anima, ou seja, ela parta para a vida. Você não predetermina essas coisas, ou seja, seria muita hipocrisia acreditar que o ser humano teria a capacidade pífia, ínfima, simplesmente de escolher por ego aonde vai nascer. Se isso fosse capaz, todos nós seríamos filhos dos homens mais ricos do mundo, porque ninguém ia querer nascer numa pobreza, ninguém ia querer nascer em situações de miséria.
se fosse colocada uma decisão de escolha, todo mundo iria querer nascer rico financeiramente. Sem dúvida, sem a hipocrisia. Mas isso não acontece. O que importa no ser humano é a sua consciência. Essa consciência, por exemplo, dentro de uma situação, um lugar onde tem muitos conflitos sociais, se nasce uma criança que possui uma capacidade, uma consciência de um antigo líder para poder sair daquela situação, torna-se um fator interessante para um processo de reencarnar aquele ser dentro daquela situação. O corpo não faz diferença. Ser azul, amarelo, negro, roxo, ser baixo, alto, magro, não faz diferença. O que vai fazer diferença é a sua consciência. Sim, a capaz de interpretar, essa capacidade de interpretar as coisas. O que é certo, o que é errado, o que eu posso fazer por um povo, o que eu posso fazer pela minha nação, a capacidade de liderança. Mas isso pode vir de vidas passadas? Pode. E essa é a linha tênue. Por quê? Porque o ser humano possui uma capacidade de registro dessas informações que ele obteve em várias e várias e várias vidas. Mas é um registro residual, tá? Novamente, pelo fato de você ter diversas consciências sensoriais, consciências de sabedoria, de interpretação das coisas, dentre outras, a consciência fundamental da pré-existência de um indivíduo na Terra é uma consciência que está muito acima do alcance desse ser, que ainda é simplesmente mundano, tentando descobrir as suas impressões sensoriais do mundo. Quando acontecem certas etapas na vida de um ser, essa consciência ela descarrega pouco a pouco certas impressões psíquicas que podem ser colocadas, acho que dessa maneira, mas são impressões sensoriais de uma região. Então vamos lá. Eu tive uma paciente que ela sempre sonhava com a Turquia, sempre sentia vontade de ir para a Turquia, sempre ficou apaixonada pela Turquia, mas sempre teve muito medo de ir para lá. Eu não faço regressão, não acredito em regressão de vidas passadas. Então, notadamente, a melhor experiência seria que ela fosse para a Turquia e tentasse puxar pela sua consciência o porquê disso. E nós conseguimos fazer com que ela fosse para a Turquia e ela não voltou. Ficou lá, se encantou, casou com o turco e teve uma família lá. Era o lugar do seu último registro de vida na Turquia. Muitas pessoas passam por isso. Eu tenho vontade de conhecer o Canadá. Por quê? Não sei. Eu gostaria de morar em Portugal. Por quê? Eu não sei. Esses porquês eu não sei, geralmente são lembranças realmente residuais, vindas das suas percepções de outras e outras e outras vidas, que traz a última lembrança boa ou não, né, dentro de lugares que você morou. E que hoje, ao passar perto ou cogitar a possibilidade, o seu cérebro ele começa a puxar e forçar essas lembranças. Então você começa a descarregar essa consciência de uma maneira que parece que é algo do seu destino. E, na verdade não é algo do seu destino, mas sim foi um lugar onde você viveu, que você teve momentos muito legais, você teve vida, teve família, e você quer continuar tendo esse lugar ainda como um lugar para continuar a sua existência. Ponto, mais nada. As pessoas predeterminam condições de, não, deve ser o seu destino, deve ser o seu futuro. Não deve ser nada, deve ser simplesmente a sua última lembrança, ainda dentro daquele lugar a qual você quer continuar a sua história. Mais nada. Mais nada. Nesse caso da pergunta aqui desse rapaz com um nome tão diferente, as lembranças dele de situações de combate, sim, podem vir de situações passadas. Eu vou dar um outro exemplo bem complicado. Todo mundo aqui sabe, que são inscritos do meu canal, sabem que eu gosto de Airsoft, gosto e jogo Airsoft. Tenho meus equipamentos, tenho minha camuflagem, me divirto com o pessoal no campo, acho uma brincadeira muito legal. Eu sempre tive muito medo de armas. Eu não sei porquê. Armas de fogo, ok? Sempre tive muito receio. E quando eu comprei uma Airsoft, eu lembro que eu me encantei tanto com aquele equipamento que
eu sonhei. Era muito real esse sonho, tá? Mas assim, vamos lá. De novo, vamos esquecer sonhos proféticos, toda essa idiotice que a gente vê de Hollywood, e vamos nos basear em reais lembranças da consciência. Então eu, como clarividente, licenciado, já há muitos anos, 25 anos de estudos de religião, eu sei refinar o que é um sonho do que é uma impressão psíquica. Eu sei interpretar o que é um sonho sobre a minha ótica, tá? Do que é só uma experiência sensorial e mais nada. Eu não interpreto sonhos de pessoas, ok? Não me mandem e-mails pedindo para interpretar sonhos de ninguém, tá? Esses e-mails são bloqueados. Então, muito bem. No dia que eu adquiri esse equipamento, eu fiquei tão encantado por ele. Se eu não me engano, acho que era uma Magpul, tá? Quem joga Airsoft sabe o que eu tô falando. Era uma Magpul. E eu sonhei que eu estava num caminhão da Alemanha, com soldados ao meu redor, mas eu não os via, eu só via a parte de baixo do corpo, os pés, as botas. E que nós estávamos indo para a guerra. De repente, o caminhão parou, todo mundo desceu, e eu me vi realmente num lugar que parecia ser a Alemanha, tá? Um lugar extremamente sujo, com terra, muros altos, prédios enormes, assim, como se fossem prédios de combate, sabe? Aqueles prédios que a gente vê naquele vídeo do Tom Cruise lá, acho que é a Valkyria, Operação Valkyria. Muito parecido. E aí, obviamente, eu acordei extremamente assustado. Por quê? Porque o som do caminhão ficou ecoando na minha cabeça durante a noite toda. Eu realmente me assustei. Eu falei, nossa, será que esse equipamento foi o suficiente para gerar o gatilho, o trigger, ou seja, o fator de resgatar essa consciência de vidas passadas? E, de fato, isso não me interessa. Simplesmente foi uma coincidência ter essa descarga dessa vida passada, porque não vai me afetar em nada nessa vida. O fato de eu ter ido para a guerra na vida passada não significa que eu vou ser um soldado universal, entendeu? Eu e o Jean-Claude Van Damme, e vamos sair por aí quebrando o mundo todo, ok? Eu não vou ser o Billy do Double Dragon saindo por aí socando todo mundo porque eu fui um soldado na vida passada e todo mundo tem que me respeitar por isso. Não. São situações, histórias de vidas passadas que devem permanecer no seu passado e que por um registro da minha consciência, da minha última lembrança em vida, nesta vida por um gatilho foi acionado. Isso significa que se eu entrar no exército eu vou ser um guerreiro monstruoso, eu vou ser o Conan, o bárbaro? Não. Isso não significa nada, porque eu estou num outro corpo, numa outra história, numa outra época, com outros valores. Isso não significa nada. Então, de novo, sim, há possibilidade de certos desejos, vontades e histórias serem repetidas. A consciência vai trabalhar em ciclos porque o registro fica e o ser humano não sabe interpretar esses registros e vai querer saber o porquê que ele gosta de militarismo, ou porque que ele quer ir para Portugal, ou porque que ele quer morar na Turquia. Ele vai buscar esse tipo de resposta achando que é o destino. E na verdade não é o destino, foi simplesmente o lugar onde ele viveu. Ele não tem por obrigação continuar essa história, uma vez que você nasceu em um outro lugar, numa outra época, num outro corpo, com outras finalidades ou outros desejos. Não necessariamente você tem que fazer isso. Critérios de regressão de vidas passadas. Novamente, eu acho um dos maiores erros do ser humano, extremamente egoísta da parte dele, querer fazer regressão de vidas passadas. Por quê? Quando surge a ideia de fazer uma regressão, a ideia dos psiquiatras, psicólogos ou profissionais que trabalham com isso é buscar a origem da enfermidade que acomoda o ser humano. Muitas pessoas têm medo de dirigir. Ah, eu tenho medo de dirigir, não sei dirigir, como é que eu faço? Eu não sei de onde vem isso. Existem métodos para poder ajudar uma pessoa. O psicólogo, um psiquiatra vai buscar métodos e um deles está ligado a fazer uma hipnose, um hipnotismo, buscando entender de onde vem o trauma.
Às vezes, a consciência do ser humano bloqueia certos acidentes de carro que pode ter tido quando jovem, e isso é um fator predeterminante pelo medo que ele não sabe o que é. Então, há necessidade de fazer uma regressão para buscar o ponto de origem dessa enfermidade. Mas, de novo, regredir a vidas passadas é a maior estupidez já vista. Por quê? Porque se você foi um bárbaro que morou, sei lá, no norte da Europa e foi lá matar os romanos, o que isso vai te engrandecer nessa vida? Se você foi um bandido no Velho Oeste, o que vai lhe dar de respostas à sua vida? Nada. Se realmente fosse importante saber o que você foi na vida passada, você nasceria sabendo. Sério, você nasceria com boleto para pagar de vidas passadas, você nasceria com marcas de vidas passadas, você nasceria com, sabe, seria uma loucura. Ia ser louco, a gente ia viver um mundo atemporal, a gente ia estar conversando agora e ia estar passando um vaqueiro na rua, com charrete, sabe, cowboy de Velho Oeste, povo bárbaro. Porque o pessoal ia viver no looping, a gente ia viver numa mente constante de deturpação atemporal do indivíduo. As pessoas seriam atemporais. Mas nós vivemos num tempo, nós vivemos no século XXI, ano de 2020, no meio de uma pandemia. Nós somos pessoas que possuem outra mentalidade, outras necessidades, possuímos vontades diferentes de séculos atrás. Não se justifica o que você passa hoje por coisas que você passou na vida passada. Ah, eu tenho dor no ombro, eu descobri que eu fui guilhotinado na vida passada. É impossível justificar isso. Quem faz isso são pessoas que não sabem nada sobre nada e querem achar desculpas para os seus problemas. Ai, o meu câncer foi porque realmente numa vida passada, eu tomei um tiro no baço e hoje eu tenho um câncer. Claro que não. Você tem um câncer porque a sua estrutura física assim o colocou. Certas doenças são originais da nossa estrutura hoje física. Nossos problemas emocionais e mentais também nos acometem certos problemas físicos. A diabetes, por exemplo, existe diabetes emocional. E não se justifica a diabetes de vidas passadas. Existem espíritas que só especulam doenças e enfermidades advindas de vidas passadas, o que é um extremo erro. De novo, o fato da sua consciência liberar certas lembranças, porque você está num mundo que não mudou, que continua igual, os territórios iguais, as pessoas, elas mudaram a roupa, mas os ambientes muitas vezes são antigos daquela época. Sabe? Você vai na Europa, a Europa é um continente velho e nós temos prédios de 200, 300 anos atrás que ainda estão ali de pé. Então, se você teve 200 anos atrás ali naquela região, a sua consciência residual vai levar a uma lembrança que você não sabe o que é. Você vai parar e você vai ficar olhando, falando, cara, eu sinto como se eu já estivesse aqui, como se eu tivesse tido aqui, como se eu tivesse tido uma vida aqui. Legal, vai mudar a sua vida? Não, não vai. Ah, vou fazer uma regressão para saber o que eu fui na vida passada. Uma total estupidez. Não tem um motivo, não tem um porquê, a não ser se for para você fazer uma regressão para sanar uma enfermidade hoje sua, mas não para vidas passadas, mas para o seu nascimento nesta vida. Para corrigir traumas, para corrigir vícios, para corrigir fobias, para corrigir o seu eu. E aí sim você faz essa regressão do ponto de início da sua vida hoje e não de vidas passadas. Então o fato da pessoa ser um militar em vidas passadas não vai implicar em nada nesta vida. Seria loucura. Imagina se uma pessoa que foi Hitler na vida passada e ele descobre que ele foi Hitler nessa vida. O que acontece com esse indivíduo? Ou ele se mata, ou ele pega uma arma e acha que deve continuar a história. Sim, existem pessoas que não conseguem interpretar por meio de uma palavra chamada bom senso.
E aí vão continuar cometendo os mesmos erros porque acham que são predestinadas, ou porque acham que têm aquele dom, ou porque acham que devem continuar agindo daquela maneira. Isso é errado. As pessoas procuram respostas em lugares totalmente errados. Não é em vidas passadas que você vai corrigir os seus erros do presente ou os erros do futuro. É hoje colocando a mão na consciência e começando a entender quem é você, buscando respostas sobre quem é você, como você pode fazer para melhorar a sua vida, como você pode fazer para melhorar a vida dos seus entes queridos, das pessoas que dependem de você. Como você ter uma vida nobre, sendo educado, gentil, cordial às pessoas. Como ter uma vida decente, mesmo que você não tenha uma religião, mas siga o bom senso da vida. Não mate, não roube, não faça coisas que vá se arrepender. Somente isso. Se foi militar ou não, se foi Jesus Cristo ou não, se foi qualquer pessoa da vida passada, não vai fazer diferença nessa vida. Então, por favor, novamente, assistam esse vídeo centenas de vezes, porque eu fui bem claro. Existe uma consciência residual que ela descarrega raríssimas vezes certas impressões ao longo da vida da pessoa, ao longo desta vida, da sua vida, no qual vai lhe dar somente uma mera impressão de certos lugares que você já viveu, de vontades que você tem, que você não justifica e que acredita-se que venha realmente de uma vida passada, no caso o militarismo, tá? Não que seja ruim ser militar, mas que não é uma primeira opção para muitas pessoas ser militar hoje, até porque nós temos uma reserva de contingente muito grande e que não há necessidade de ficar alimentando sempre isso. Então, as pessoas vão buscando outras alternativas, além de uma carreira militar, para poder ter riqueza, ter conhecimento e ascender na vida. Então, não se baseie nesse princípio. Não é uma vida passada que vai lhe predeterminar a vida presente. É sim você, dentro do bom senso da sua jornada na vida, que vai predeterminar quem vai ser você ao longo de toda essa existência. Mais nada. Por favor, assista esse vídeo dezenas e dezenas de vezes para entender tudo aquilo que é passado. Estou sendo honesto do começo ao fim. Poderia falar que não, que o que o cara está tendo é simplesmente um devaneio, mas não é. Existem sim marcas que surgem por meio da sua consciência, que são descarregadas em algumas pessoas ao longo de sua existência, mas que não se justificam a trabalhar vidas passadas para agir nesta vida. Não, ok? O que aconteceu no passado, fica no passado. Épocas diferentes, sociedade diferente, economia diferente, posturas diferentes, necessidades diferentes. Hoje a vida é outra, por favor. Tá bom? É um tema delicado e eu preciso que vocês se atentem a essa simples instrução que foi colocada. Ufa! Bom, de novo eu agradeço de coração a todos vocês. Muitíssimo obrigado por fazerem parte da família Spook Houses Casas Assombradas. Muitíssimo obrigado por estarem sempre aqui no Bate-Canal, no Bate-Hora, escutando o que o Spook tem a dizer. Muito obrigado. E por último, os recadinhos finais, ok? Que são importantes para aqueles que não estão assistindo aos vídeos, não sabem o que eu faço e tudo mais. Há necessidade de ver o vídeo até o final. Bom, todo mundo que sabe, todos os inscritos sabem que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam, para que por meio de tratamentos complementares à medicina tradicional a gente possa ajudar as pessoas, ok? Então nós, por meio de tratamentos complementares, nós ajudamos as pessoas dentro da questão de enfermidades físicas, emocionais, mentais, espirituais, e aí se entra no critério de limpeza de casas e as limpezas de áreas comerciais, tudo bem? É tudo complementar, nós não substituímos nenhum método hoje visto. Para aqueles que querem solicitar esse tratamento ou mesmo a limpeza de casas, vocês devem encaminhar uma solicitação por e-mail. Não é Facebook, não é Instagram, não é qualquer outro método de comunicação, é somente pelo e-mail limpezadecasas@gmail.com. Tudo isso é feito à distância e devidamente cobrado, ok?
Outra coisa, para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 2 sistemas de doação. Um deles é o sistema Seja Membro, que você clica aqui abaixo, botãozinho escrito Seja Membro, você vai fazer parte daqui do canal, tornando-se membro realmente exclusivo e vai nos ajudar com uma doação de R$ 8,00 por mês. É pouquíssimo para vocês, eu sei, mas nos ajuda muito aqui a continuarmos nessa plataforma. Nós também temos o sistema de doação pelo PayPal, que encontra-se aqui abaixo. Você pode clicar, vai abrir uma janelinha direitinho, lá tem um link e você é levado até a plataforma do PayPal e aí você pode doar qualquer valor que você queira. E por último, nós temos o nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês então nos próximos vídeos e, como eu sempre digo, bons sustos a todos nós.